Olá, espero que vocês estejam bem. Esse dia uma pessoa me perguntou, Roma, as pessoas fazem pergunta? Eu falo, fazem, vão lá no Instagram, vão lá no YouTube. Eu não sabia nada disso e não sei. Também deixar uma coisa bem clara para vocês. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, ninguém edita, ninguém escreve, ninguém fala. Primeiro, cigano não gosta de escrever, tá? Cigano não gosta de escrever. Cigano não escreve a sua história, eles falam de boca ao ouvido. Tudo que eu vou falar a vocês é de boca ao ouvido, tá? Sempre oral. Nunca eu escrevo nada, não tem ninguém editando, não tem ninguém falando que eu tenho que falar ou que não fale. Se eu falar errado, vai. Se eu falar o certo, vai. Eu estou falando o que vem da minha alma, do meu coração e do que eu vivi, tá bom? Então, sim, muitas pessoas perguntam sim. Como perguntaram a mim, como era a sua infância? Eu vou falar para vocês. Vocês chamariam horrível, eu falaria um grande aprendizado. Muito pobre. Porque ciganos são pobres. Muitos são milionários, são ricos, como todo mundo, os gagê, não ciganos. Mas naquela época, a minha etnia, a minha família, o meu clã era muito pobre. A gente era muito pobre mesmo, porque éramos perseguidos. Éramos perseguidos pelas religiões, né? Até os ciganos é perseguido na Europa. Aqui no Brasil também éramos considerados ladrão, éramos considerados trambiqueiro, entendeu? Feiticeiros, bruxos, isso tudo a gente levava essa pecha de ser isso. Então era muito difícil alguém dar oportunidade a um cigano. A gente não sabia ler, a gente não sabia escrever. Aí vocês vão dizer, que horror! Porque não tínhamos documentação. A mãe da gente não estudava, então ela teve aquele aprendiz que a mulher não estudava, e o homem também não. Na nossa cultura não tinha documento para ser um ser, né? Ter uma nacionalidade, ser um cidadão. Nós não éramos cidadãos, não éramos seres, era considerado uma escória, entendeu? Muita gente olhava para ciganos assim, e tem muita gente que ainda olha, porque não conhece a cultura. Mas foi uma opção nossa, do nossos antepassados, de não viver embaixo de um dogma ou de uma monarquia mandando o que eu tinha que fazer. Claro que a gente tem que obedecer às leis. Por isso que cigano ia para um lugar, a lei lá, enquanto lhe competia, enquanto ele podia viver, enquanto não o violentava emocionalmente, aquela lei daquele condado ou daquele país, ele ficava. Quando a coisa ia ficando difícil, ele pegava a sua tropa e saía. Porque nós não somos pessoas, a nossa essência não eram de pessoas que tinham dogmas nem religioso, nem de monarquia ou de governo. A gente respeita o governo do país onde a gente está. Se você está no Brasil, você tem que respeitar as leis do Brasil. Se você está na Inglaterra, é a mesma coisa. Mas nós temos que respeitar a lei deles, não contrapor a eles, não. Se eles disserem que aquilo é errado. Mas se você não aceitar, você pega a sua caravana e vai embora. Diferente dos gagê, né? Vocês lutam para mudar aquela lei daquele país. Eu acho ótimo. Hoje em dia os ciganos também já estão interagindo e já estão sendo aceitos na sociedade. Para que eles possam também ter voz, assim como os indígenas. Entendeu? Tem voz também, porque afinal de contas a gente está aqui dentro do país com a gente. Hoje em dia trabalha, a gente contribui, a gente paga nossos impostos, nossos filhos estudam. Então nós temos direito, somos cidadãos do Brasil, apesar de sermos ciganos. Apesar não, de ter essa maravilha de ser cigano, porque temos que ter orgulho de ser ciganos, não importa qual seja o seu clã, qual posta de onde você veio, se você veio da Europa, se você veio do Oriente Médio, se você veio, não importa de onde você veio, você é cigano, entendeu? Seu vovô era cigano, sua vovó era cigana, sua mamãe era cigana, seu papai era cigano, papai não era, mas mamãe era, então você é cigano, entendeu? Quem leva a etnia do seu vovô, vovó e mamãe são ciganos, é cigano. Você saiu do verde cigano você é. E também tem outra coisa, tem muito cigano aí que não é nem cigano mais. Eles não guardam mais os preceitos, não tem a cultura, se perdeu totalmente. Entendeu? Eles não sabem o tradicional, o sagrado, mas eu não estou aqui julgando, estou só conversando com vocês. Mas eu quero voltar lá à minha infância, não vou entrar nesse assunto agora não, vou deixar lá para frente. Para falar da minha infância, só um pedacinho, porque a gente também não pode botar uma coisa muito grande, que vai ser horrível para vocês ficarem ouvindo, né? E cigano fala muito. Cigano que fala pouco, sinceramente, nem parece cigano, porque normalmente cigano abre a boca e não quer parar de falar. Talvez pela necessidade de ensinar, de passar o que viveu, o que aprendeu. Então vamos lá. Então na infância a gente passava muita situação difícil. A gente dormia muitas vezes no tempo, né?
A gente dormia no tempo, a gente dormia lá no relento, a gente não tinha acesso às coisas que as outras pessoas tinham. E ainda tinha mais, a nossa mãe, a nossa família tinha um orgulho, entendeu? Mas a gente não pedia comida, nem pedia... Nós não pedíamos comida a ninguém. A gente trabalhava, tá? Mas não pedia comida, entendeu? Porque a gente sabia que a natureza ia prover, que a gente tinha que ter força para isso, né? Para prover. Eu me lembro que uma época que eu fiquei com a minha avó, que foi a melhor fase da minha vida, eu me lembro que não tinha, mas a situação era muito difícil, né? Então ela saía, ela era uma coletora, porque nós começamos assim, a civilização no mundo começou como coletor, é o que a gente vê dizer por aí, é verdade. Então a minha avó era uma coletora, ela saía do meio da mata, ela sabia qual era o fruto que podia comer, qual o tubérculo que ela podia tirar e trazer para casa, fazia-se para casa, não para a tenda, para o local onde a gente estava, que é casa, a gente foi ter depois, né? Então ela fazia aquele buraco no chão, botava botava o tijolo, fazia um fogo de lenha ali, com pedras, né, para proteger a panela, colocava o nosso caldeirão ali, que provavelmente deve ter vindo lá dos caldeirachos, que era um povo. Quando você vai falar assim, o cigano é caldeiracho. Por que o cigano é caldeiracho? Porque ele veio do leste europeu, ele veio da Iugoslávia ou da Romênia, numa região onde só tinha caldeiracho. Caldeiracho por quê? Porque eles trabalhavam fazendo panelas, baldes, entendeu? Por isso que vem caldeira, por isso que vem da caldeira, caldeiracho. Por isso que os ciganos são caldeirachos. Nós não somos caldeirachos, né? Somos da Romênia, mas não quer dizer que todo cigano da Romênia, da Romênia são caldeirachos, só de uma região. Então vamos lá, voltando para o caldeirão. Então vovó, nesse caldeirão, ela colocava ali tudo que podia colocar, não esquecendo do que a gente precisava para nutrir a gente com as vitaminas. E quem faz isso? É os alquimistas, é uma alquimia. Ela conhecia tudo que tinha no meio daquele mato, que podia dar proteína natural, que podia dar um ferro, fósforo, manganês, zinco, tudo que a gente precisava. Porque nós temos esse elemento no organismo, nós temos tudo. Tudo que o planeta Terra tem no teu corpo. E tem, às vezes, que potencializar, né? Então ela sabia tudo que podia fazer. Nós passamos muita necessidade. Eu me lembro de catando serralha, de catando uma coisa chamada caruru de porco, que batia-se aquilo, ela misturava com açafrão da terra, porque no Brasil era cúrcuma, né? O açafrão é uma coisa muito cara, naquela época no Brasil não existia açafrão. Quando tinha algum cigano que vinha de fora, que a gente podia conseguir, porque esse tipo de tempero, ele é do Oriente Médio, da Índia, é muito caro. Até hoje, o açafrão real é muito caro, açafete caro, tudo isso é muito caro. Então a gente não tinha acesso a isso. Mas ela, por conhecer a alquimia, ela sabia as plantas certas, que misturava para dar aquele sabor, para a gente comer com prazer legumes e verduras, coisas, ou tubérculos achados, ervas, coisas do meio do mato, misturado às vezes com fubá, com uma farinha, e fazia aquilo, a gente comia, a gente ficava feliz, porque sustentava. E a gente sobreviveu, entendeu? E a gente vivia de toda essa dificuldade, entendeu? Então, essa é uma infância que para muita gente era horroroso, saber, poxa, minha filha, mamãe, que coisa triste. Não foi triste, foi necessário. Tudo na sua vida é necessário para forjar você a ser o ser humano que você é hoje. Então, toda a dificuldade que a gente passa quanto com a infância, uma hora você consegue abrir esse livro que ficou gravado dentro de você, de cada pormenor daquilo, se você puder rever, é bom, que ali você vai entender como você hoje em dia está numa situação de poder sentar no restaurante almoçar, ou então, pelo menos, se abrir sua geladeira, ter lá sua carne, para quem gosta de comer carne, eu não como. Para quem gosta de está lá na sua geladeira. Abre seu armário, tem lá seus viveres, abre seu guarda-vestido, tem roupa, você tem uma cama. E entender que o começo de muitos povos, como o meu povo, não tinha nada disso. Mas tínhamos outra coisa. A oportunidade de aprender com a natureza a sobrevivência. Eu acho que ali naquele momento foi onde eu peguei a maior pegada da minha vida, para mim ser uma pessoa. Hoje em dia, depois que eu cresci e fui estudar, eu digo que sou mais estoica, porque aí eu entendo que a gente tem que ser, né? Que aí eu fui estudar, também entrei em escola de filosofia, para conhecer, aí eu fui entender que eu sou muito estoica. O que tem que fazer, você tem que fazer, entendeu? Se eu passei é porque eu precisava, entendeu? Tudo na vida você tem que tirar ensinamento. Eu não vou ficar falando muito não, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou continuar falando. Sempre assim. Não, mas a cigana fala tudo assim, pega lá, pega aqui, pega lá. Eu sou assim, né? Entendeu? Eu sou como uma dança no vento, né? Você coloca lá aquela música, eu vou dançar do jeito que
me vier no meu espírito a forma de dançar e de falar também, tá? Que Deus abençoe vocês. Seja lá que Deus, que religião você tenha, o que você acredita, tenha fé de verdade. A fé constrói em você um ser humano melhor. E tem olhar para o próximo, né? Porque o próximo somos nós mesmos.